eu surfo a onda da fé do nosso pastor Eiber. Eu creio que muitos dos princípios de fé que hoje me faz avançar na minha vida é fruto dos ensinos do nosso pastor. E eu tenho tido o privilégio de ver muitos resultados na vida dele, no Ministério Paz Church. Hoje em São Paulo, a nossa igreja lá em São Paulo, gente, cresce de forma exponencial. E sabe, a gente tem essa unção sobre as nossas vidas. A unção, ela escorre de cima para baixo. Mas a gente precisa crer que isso já é uma verdade, para a gente poder avançar ainda mais. Diante dessa virada do mês de outubro para o mês de novembro, se inicia um novo tempo. E eu creio que com esse novo tempo se inicia também uma nova unção. Uma nova unção para esse novo ciclo. Por quê? Porque o mês de outubro é o mês em que nós comemoramos 11 anos de Paz Church aqui em Itapipoca. A nossa igreja, o ministério que Deus nos dá o privilégio da gente poder estar à frente. E a gente entrando nesse 12º ano, como igreja aqui em Itapipoca, e eu quero marcar mesmo nas nossas vidas que é, de fato, um novo tempo. E nesse novo tempo, Deus nos chama para que a gente possa viver e desfrutar de um avançar sobrenatural ainda mais pleno. Gente, se você parar para pensar em tantos milagres que o Senhor tem feito até aqui, tantas famílias restauradas, tantas vidas libertas de vícios, de prostituição, de ganhar dinheiro fácil com tráfico de drogas, de ganhar dinheiro fácil com estelionato, sabe? Eu não acho ruim que a nossa igreja seja conhecida como uma igreja que recebe estelionatários. Eu não me incomodo que a nossa igreja seja conhecida ou falada por aí como a igreja que as pessoas que mais fizeram bobagens e coisas horrendas, digamos assim, na sua vida, podem vir para cá. Eu não me incomodo com isso. O que me incomoda, sabe o que é? É quando as pessoas vêm para cá e não se permitem ser transformadas pelo Evangelho. Não se entregam plenamente à vontade de Deus para as suas vidas. É a mesma coisa da pessoa que se casa, pastor Júnior, e quer continuar vivendo uma vida de solteiro. Não faz sentido, vai dar problema. Então, uma pessoa que se casa e assume um compromisso de fidelidade, uma pessoa que se casa, que assume um compromisso de estar junto na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, o que é que se espera dessa pessoa que assume esse compromisso? Que ela seja coerente. Então, da mesma forma, uma pessoa que vivia num mundão, distante de Deus, não tinha revelação do amor de Deus nas suas vidas, e uma vez que ela é alcançada com essa revelação, o que é que a gente espera dessa pessoa? Que ela se torne uma nova criatura. As coisas se fizeram novas e, a partir daí, o Espírito Santo é que vai conduzir essa pessoa. Então, o que me incomoda não é a nossa igreja estar de portas abertas para receber pecadores como eu e você. O que me incomoda é pessoas pecadoras como eu e você insistirem em continuar no pecado. Por quê? Pecar é humano, mas permanecer no pecado é diabólico. Então existe um caminho de libertação, de transformação de vida. E as atitudes nossas lá fora é que sinalizam para as pessoas que estão lá fora o nível da igreja que nós representamos lá fora. E nesse novo tempo, eu creio que o Senhor, Anny, nos chama para a gente ter uma postura de homem, de mulheres. Porque o menino é que faz o que quer. O menino, a criança, é que se entrega aos prazeres sem ter noção das consequências. E aqui não é lugar para menino. Até é, por um tempo. Aqui é lugar para homens e mulheres posicionados,
que vão, de fato, assumir essa postura de representantes e embaixadores de Cristo. Por isso que essa perenidade nessa caminhada, essa constância, sendo firmes nos valores, não é que nós somos indiferentes aos pecados. Não, não. A gente aplica fé, a gente acredita. Mas não somos nós que vamos expulsar as pessoas da igreja. Elas mesmas vão ser constrangidas e vão pedir para sair. Por quê? Porque essa perenidade de valores e princípios que nós não abrimos mão é o que vai fazer e sustentar esse ministério. A palavra de Deus diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Em algum momento, cedo ou tarde, o Senhor vai purificar esse ambiente. Mas todo domingo chega gente nova. Então essa purificação é constante. Por isso que nós somos imparáveis. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita para a gente continuar avançando, meu irmão. Porque a gente tem revelação do propósito. Nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui. Sabe por que você acorda todo dia cedo para ir trabalhar? Mesmo você estando com preguiça? Às vezes não é nem preguiça, é cansado. Porque você sabe que você tem algo a colher com isso. Imagina nós que vamos colher a eternidade, frutos eternos, queridos. Com muito mais intencionalidade a gente deveria trilhar esse caminho como igreja. Faz sentido para vocês, gente? É sobre isso. Então, eu preciso que nós cresçamos em cuidado com as vidas. É necessário que a gente cresça em organização, otimizando tudo o que nós fazemos, potencializando o crescimento. Quando eu alcanço um, agora não sou eu mais sozinho. Sou eu e mais um para ir para a guerra. Quando eu e esse mais um, nós alcançamos mais um, agora nós somos não só 2, mas 4. Por que lá na tua empresa tu quer o máximo de pessoas vendendo o teu produto? Porque tu quer potencializar teus resultados. Então não vamos ser hipócritas, não. Esse negócio de, eu não gosto de número. Meu irmão, se tu não gosta de número, sabe o que é? É porque tu não teve revelação do milagre da multiplicação. Porque quando você pega 2 peixinhos e 5 pães, e isso, no ambiente propício, no ambiente de multiplicação, alimenta 5.000 homens, e ainda sobra muito, por que Deus ele é intencional em fazer constar na sua palavra os números? Porque os números são importantes. Né? Então, nós vamos valorizar ainda mais os nossos relacionamentos. Nós vamos investir ainda mais em comunhão. Nós vamos investir tempo fortalecendo as nossas famílias. Porque as famílias são a base, a estrutura da nossa sociedade. Se a gente tiver famílias fortes, nós vamos ter uma sociedade forte. Por isso que não dá para brincar. Não dá para brincar. Nesse mês de novembro, nós vamos viver essa conferência do Espírito Santo. Esse tempo de trabalhar individual do Espírito Santo nas nossas vidas, para que a gente possa desfrutar de um mover sobrenatural na coletividade. Eu quero que você esteja empolgado como eu estou, gente. Vocês não têm noção. Existem situações e circunstâncias que, na verdade, ao invés delas impedirem o nosso avanço, elas vão ser combustíveis para que a gente possa avançar. Porque não, desistir não faz parte do nosso vocabulário. Então é sobre a gente realmente estar ainda mais aberto para tudo que o Espírito Santo de Deus quer derramar sobre nós. Eu quero que essa mensagem seja não somente uma informação. Como você ouve um noticiário no jornal, talvez fica ali se lembrando por uns dias, mas depois logo esquece. O meu desejo é que essa mensagem seja profética, seja vibrante, seja intensa, seja motivadora para a sua vida. Eu quero que você saia daqui hoje, esse é o meu desejo, e Deus ele vai operar isso em nome de Jesus, porque Deus sabe a sinceridade do meu coração. Nós vamos sair daqui hoje com vontade de avançar ainda mais. Sabe por quê? Porque um novo tempo chegou. Um novo tempo de crescimento, de organização, maturidade, de um novo enchimento do Espírito Santo. O que nos trouxe até aqui em atitudes, não vai ser
talvez não vai ser a mesma coisa que vai nos levar daqui por diante. Tem pessoas que vão ter que diminuir a quantidade de discípulos, talvez, porque não está tendo tempo de cuidar bem de nenhum deles. Vão surgindo as demandas e vai trazendo para si. E, meu amigo, eu te discipulo. Não, nós vamos ter que aprender a dar o não positivo. Querido, eu queria muito poder cuidar de você de pertinho. Mas hoje eu já estou com quantidade de pessoas que vai me impedir de ter o cuidado que você merece. Tem outras pessoas que talvez o Espírito Santo vai trabalhar de forma diferente. Vai chegar e vai dizer, ei, desperta, ó tu que dorme, porque já passou o tempo de só receber, agora é hora de transbordar. Chegou a hora de você começar a cuidar de vidas. Que seja um tempo cheio de revelação para todos nós, naquilo que o Senhor quer ministrar de forma particular. Mas eu sei que todos nós não vamos mais viver no conforto da mesmice. Amém? Então eu queria ler o que está escrito lá em Filipenses, que diz assim, a partir do verso 1 do capítulo 3. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Olha só, presta atenção nisso aqui. A circuncisão era uma prática para se identificar o povo judeu. Com Cristo na cruz, a circuncisão somos nós. Em Cristo, tudo isso foi consumado. Às vezes a gente fica se apegando a certas coisinhas que mais trazem divergências. Por isso que Paulo diz, não vos apegueis a questionamentos inúteis que não edificam. E aí, ao invés de trazer edificação para a igreja, traz tumulto, confusão. A gente tem que estar com os olhos espirituais abertos para esse novo tempo. Por quê? Porque a circuncisão somos nós. Nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida, que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Mesmo o cara circuncidado, o cara ainda fez um monte de lambança. Não é sobre a Santa Ceia, é sobre a revelação da Santa Ceia. Não é sobre religião, é sobre a revelação do Evangelho. Não é sobre o discipulado 1 a 1, é sobre a revelação do discipulado 1 a 1. A gente tem que buscar em Deus a revelação de tudo isso, amados. Segundo o zelo, o perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Do que é que adianta tu passar 2 horas por dia orando de joelho no milho, sofrendo na tua carne, se tu não tem transformação de vida? Se tu não carrega riquezas espirituais? De que é que adianta tu fazer uma promessa de ir daqui para Canidé andando? Eu falo com muito carinho. Se você não tem uma transformação de vida em Deus, existem muitos idólatras dentro da igreja evangélica. Lá na academia. Tem muito crente na academia idolatrando o próprio corpo. Tem gente que deixa de estar na programação da igreja para estar na academia. Por quê? Virou uma prioridade no lugar de Deus. E assim é o nosso trabalho. Então, existe no nosso meio muitos idólatras. E o Senhor está trazendo esse confronto para que a gente possa despertar para esse novo tempo. Ao invés da gente ficar julgando os nossos irmãos, especialmente os nossos queridos e preciosos irmãos católicos, a gente tem que olhar a estaca que está nos nossos olhos. Eu amo a vida dos católicos. Os católicos são nossos irmãos queridos. Se não fosse a Virgem Maria, Jesus não teria nascido como ele nasceu.
A Virgem Maria é uma mulher que serve de referencial para as mulheres. Mas ela não pode tomar o lugar de Deus. Não é ela que faz milagres. Isso não está escrito na Bíblia. Assim como eu e vocês, nós até buscamos a Deus para que Ele opere o milagre. Naquele casamento, Maria, ela foi um instrumento para motivar Jesus a operar o milagre. Mas quem diz o tempo é Ele. Calma, mulher, não chegou o tempo ainda. Ela intercedeu assim como eu e você. Intercedemos por um milagre na vida de alguém, seja num casamento, seja numa empresa. Vocês estão entendendo, queridos? É esse nível de revelação que nos aguarda nesse novo tempo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Nossos amigos, que levavam a gente para a mesa de um bar, para uma boate de prostituição, nos condena porque a gente vem para a igreja. E a pergunta é, você vai ficar com raiva dos seus amigos? Não, você tem que orar por eles. Porque eles estão vivendo a ignorância de onde você saiu. E por isso você não tem que se ver superior a eles. Não, pelo contrário. Jesus, Ele veio para servir. Mesmo tendo todo o poder divino, Ele se destituiu de todo o poder, sabe para quê? Para alcançar a mim e a você, meu irmão. Quem somos nós para a gente se ver mais santo do que qualquer outra pessoa, pelo amor de Deus? Para dessa soberba espiritual. Para esse novo tempo, o Senhor nos chama para um novo tempo de muita humildade e quebrantamento. E seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo o que fui também preso por Cristo Jesus. Aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, e avançando para as que estão adiante de mim, aí ele termina e diz assim, ó, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia! Aí eu quero ler com vocês Romanos 13, verso 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Nós estivemos aqui diante da mesa do Senhor, nós estamos, na verdade, diante da mesa do Senhor, nós celebramos a Santa Ceia, e ao mesmo tempo, nós estamos vivendo essa virada de ciclo espiritual. Nós encerramos o ciclo dos 11 anos e agora entramos em um novo ciclo, em um novo tempo, o tempo do 12º ano. Deus não quer apenas que a gente celebre o que Ele fez. A realidade é que Deus opera em nós para que a gente aceite um posicionamento sobre aquilo que Ele vai fazer a partir daqui. Porque o que nós temos feito até aqui, Netinho, tem sido muito importante. Vocês que têm filhos sabem do que eu vou dizer aqui. A gente cuida do neném recém-nascido, é maravilhoso. A gente bota ele no lugar e ele fica ali, às vezes chora, aí ele cresce, começa a correr. Quando você pensa que vai ter um tempo de sossego, você tem que sair correndo atrás da criança. Então você tem que estar preparado para esse novo tempo, né, meu irmão? Agora tu imagina, um correndo e o outro aqui no braço, né, Alanzinho? E aí a criança vai crescendo. E aí começa a ter que levar para a escola, começa a ter que fazer a tarefa de casa. E você vai vivendo um novo tempo. E Deus vai te trazendo essa capacitação, mãezinha. A maternidade é um grande desafio, viu, queridos? Não são só flores, não.
Assim como estar na igreja, não são só flores, tem seus desafios. Mas o Senhor, Ele vai te capacitando para cada fase, para cada ciclo. Aí vem o tempo da faculdade, pensa num troço caro. E manter teu filho em outra cidade, meu Deus do céu. Mas Deus vai te capacitando para esse novo ciclo. Aí vem o momento que vem um marmanjo pedir para namorar com a tua filha. Aí tu olha assim, tu engole. Pelo amor de Deus, eu não estou acreditando que eu tenho que passar por isso, né? Mas aí Deus te capacita para tu dar esse novo passo. E a vida segue. E a tua filha cresce, os teus filhos crescem, e eles vão tomando as decisões. E a gente vai avançando, gente. Nós começamos tão pequenininhos. Nós temos uma palavra de milhares. Não é de 1000, é de milhares. São 100.000 igrejas, nós estamos debaixo dessa missão. Isso é lindo, eu me empolgo. Filipenses capítulo 1, verso 6. Tudo tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Entra governo e sai governo, o governo de Deus continua mandando. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Nós precisamos nos submeter aos nossos governantes, mas não são eles que estabelecem o nosso destino. Está difícil nesse governo? Estava pior no anterior? Não importa. O que importa é que nós temos promessa e nós somos cidadãos do reino de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! Então escute bem, um novo tempo de maturidade. Deus está nos chamando a amadurecer, a sair da infância espiritual, a entrar na plenitude dele. É passar a entender que servir é um privilégio e não uma obrigação. Você não está na igreja porque você é crente. Você não vai à missa porque você é católico. Não! Você vem à igreja porque é uma ordenância do Senhor. Não deixai-vos de congregar. Não é por causa de uma religião. Por isso que nós não estamos aqui praticando uma religião. Nós estamos aqui vivendo a busca pela plenitude da vontade de Deus para as nossas vidas. E a religião não faz isso. A única coisa que a religião faz, sabe o que é? É nos reconectar a Ele. O resto é com a gente. Cara, isso é muito forte. Então, é quando a gente deixa de ser movido pelas emoções e nós passamos a ser guiados pelos princípios. Essa é a transição do menino que faz o que quer para o homem que faz o que precisa ser feito. Um novo tempo de crescimento, diga crescimento. Crescimento em sabedoria, diga sabedoria. Crescimento em organização, diga organização. Crescimento em excelência, diga excelência. O crente meia boca, ele dá ânsia de vômito em Deus. É o crente morno. Não sei. Para cima, irmão. A vida só é dura para quem é mole, meu querido. O Espírito Santo de Deus, ele nos capacita. Eu não sei se você veio aqui com tristeza no coração, com sentimento de depressão, com a sensação de ansiedade. Eu não sei. O que eu posso afirmar é que você está no lugar. Que existe um Espírito, o Espírito Santo de Deus, que ele pode mudar esse sentimento. Então, se organizar para crescer, esse tem que ser um passo em tudo que a gente faz. Provérbios capítulo 24, olha que forte o que ele diz. Com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis.
O sábio é mais poderoso que o forte. Quem tem conhecimento se fortalece sempre mais. Portanto, não saiam para guerrear sem boa orientação. Com muitos conselhos se obtém a vitória. Qual é o compartimento hoje que você está precisando de conselho? É no casamento? Qual o compartimento da tua casa hoje que tu está precisando de um conselho? É no empreender? Qual o compartimento da tua casa, que é a tua vida, tu está precisando hoje de um conselho? É na saúde física? A nossa vida é assim. Sabe aquele malabarista que tem várias bolinhas aqui rodando? Pronto. Tem momentos que, dentre tantas coisas importantes, a prioridade é a saúde. Mas sabe algo que nunca pode deixar de ser a primeira prioridade? Nosso relacionamento com Deus. É a nossa fonte de sabedoria, querido. E quando a gente se conecta com pessoas que estão nesse mesmo propósito, aí o Senhor usa, ele usa até um jumento. Por que não pode usar a mim e a você? Então o novo tempo exige organização, clareza e excelência. Nós não podemos viver novos resultados com as velhas estruturas, por isso que a gente está sempre avançando, seja em estrutura física, seja em estrutura eclesiástica, seja em estrutura organizacional. O que não muda, sabe o que é? É a inarredável palavra de Deus. Tudo passa, mas a palavra não. Isso aqui, ó, tudinho vai virar escombros um dia, sabe por quê? Porque isso aqui vai ter que dar espaço para algo maior. Então, a velha criatura já foi, agora é nova vida. Você começa a entender por que a gente investe tão pesado num local que a gente ainda não é nem dono, ainda. Porque esse tempo exige isso. Mas isso não quer dizer que eu vou ficar como aquele pescador que jogou um anzol no lugar e o anzol enroscou e ele passa a vida todinha. Ai, meu anzol enganchou. Ai, meu anzol está enganchado. Aí entrando e saindo e o pescador do lado que enganchou o anzol também, mas cortou a linha, botou um outro anzol e botou isca nova, jogou para o lado, pegou uma tilápia desse tamanho. Aí, ai, meu Deus, a minha vida está aqui da mesma forma. Sabe por quê, meu irmão? Porque tu está fazendo as mesmas coisas. Bora viver um novo tempo, família, amém? Glória a Deus! Mas o Espírito Santo não habita em desordem. Não habita em desordem, ele sopra onde há um ambiente preparado. Talvez você não foi mais abençoado ainda, sabe por quê? Porque você não foi fiel no pouco que você teve até aqui. Talvez você está preso com algo que está impedindo de que esse ambiente seja ocupado com algo ainda maior. Talvez o nível de conhecimento que tu tem hoje está te limitando a abrir uma segunda filial da tua empresa. Vocês estão comigo? Talvez a tua célula não multiplicou ainda, sabe por quê? Porque você não foi intencional em se organizar. Você está dando ouvidos a pensamentos pequenos. Esse novo ciclo é o tempo de otimizar tudo que a gente faz. É tempo de ter, sabe o quê? Intimidade com Deus melhor. É tempo de cuidar melhor. É tempo de planejar melhor. É tempo de servir melhor. É tempo de amar melhor. Eu falo assim com todo o coração. Deus está nos chamando para a gente alargar a nossa tenda. Isaías 54, a gente leu isso no dia da nossa festa das células aqui. Cante, ó mulher estéril. Cante, ó mulher sem filhos. Você que nunca deu à luz, cante alegremente em alta voz, ó Jerusalém. Você que nunca esteve em trabalho de parto, pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido, diz o Senhor. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não o impeça, estique suas cordas, firme suas estacas. Nós não podemos impedir o fluir do poder de Deus nas nossas vidas, pensando, eu não sou capaz. Realmente você não é. E nunca vai ser, se você não se permitir ser capacitado de forma sobrenatural com o Espírito daquele que é onipotente. Deus está chamando uma mulher que nunca gerou. Deus está chamando essa mulher estéril
para cantar antes mesmo do milagre acontecer. Por isso que a fé é no presente. A fé natural você vê e acredita. A fé sobrenatural você não vê e ainda assim você acredita. É tempo de frutificar, meu amigo Wender. Bora para cima. Nós vamos crescer, nós vamos avançar. É tempo de frutificar. O que estava estéril até aqui vai florescer. E o que parecia pequeno até aqui vai se multiplicar para a glória de Deus. Amém? Por tudo isso, é também um tempo de novo enchimento do Espírito. Eu creio que o Senhor trouxe essa mensagem aqui, queridos, em preparo para a conferência que vai ter no próximo final de semana. Eu creio de coração nisso. Aqui está a grande revelação. Por isso que eu fiz questão de ler o capítulo 53 na Santa Ceia. Porque eu tinha que ganhar tempo aqui no momento da palavra. No capítulo 53, o profeta descreve, como eu disse, a morte redentora do Messias. Quem era o Messias? Diga, Jesus. Jesus. O servo sofredor. Você está sofrendo no que você está fazendo voluntariamente? Pois se lembre de Jesus. O servo sofredor. E ele sofreu. Para que a gente pudesse ler no início do capítulo 54 de Isaías, que obviamente vem depois do capítulo 53, a gente pode ler no capítulo 54 os frutos desse sacrifício. Cara, quando eu fico vendo, Renan, as noites que eu perdi, as horas que eu deixei de estar na Praia da Baleia, na minha casa de praia, o tempo que eu perdi sem poder ir ver minhas abelhinhas, que eu gosto tanto, os momentos que eu estava pescando lá no meio do Gamileira, e me lembrando, paz, eu tenho que discipular o Wander. Ao invés de eu estar curtindo a pescaria, a minha cabeça estava pensando nos meus discípulos. Eu deixo de resolver os meus problemas para resolver problemas que eu não gerei. Você sabe o que é isso? Só quem tem o desfrute desse enchimento do Espírito Santo, meu irmão, para fazer isso, eu digo. Para abrir mão de talvez fechar contratos importantes no meu escritório, porque eu precisei dedicar um tempo para fazer um processo pro bono, para conseguir uma UTI para uma pessoa que o Estado não deu conta de garantir uma saúde plena para ela, um serviço médico para ela. É por isso que Paulo diz isso para mim, cara, é lucro, não é perda. Por quê? Porque eu estou semeando para a eternidade. Cara, meu Deus, isso é muito doido. E quem ouve isso pela primeira vez diz, eu não quero, não. Eu não quero isso para mim, não. Lembro, não, sair do meu consultório para ficar resolvendo problema dos outros? Faz sentido isso? Para quem tem revelação, faz total sentido, muitas vezes. Então, entenda, em Isaías 53, o foco está no sacrifício de Cristo. Em 54, o foco está nos frutos desse sacrifício. Depois da cruz, diga, depois da cruz, vem a frutificação. Diga, depois da dor, vem o nascimento. Depois da esterilidade, vem um tempo de multiplicação. O novo enchimento do Espírito está acontecendo agora. Até aqui, Gerlúcia, nós avançamos demais, demais. Mas sabe de uma coisa? Ainda não é suficiente. E é por isso que daqui para frente nós vamos avançar muito mais em nome de Jesus. Aproveita que hoje eu estou empolgado, não é todo dia que eu estou assim, não. Então, não olha para o relógio, não, que eu já nem olho mais. Israel, a mulher estéril, representava aquele povo que havia vivido um período de exílio, um período de vergonha, um período de improdutividade espiritual. Mas Deus, ele estava declarando. Olha o que é que Deus estava declarando. O tempo da vergonha acabou. Agora é tempo de cantar, de se alegrar, de gerar, de expandir, de possuir territórios. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo.
Escute o que eu vou lhe dizer. Hoje nós estamos com 41 células. Próximo ano, nós vamos chegar em 80, em nome de Jesus. Porque a gente vai viver essa expansão, esse crescimento exponencial. Se você duvidou, eu vou dizer de novo. Próximo ano, nós vamos encerrar o ano de 2026 com 80 células poderosas aqui, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mas deixa eu te dizer, não é na força do nosso braço. Não é. Não é. Talvez você duvidou porque você acha que é você que vai fazer. Não é na força do nosso braço. É na unção do Espírito Santo. É no poder do nome de Jesus. E para fazer o espírito de incredulidade cair por terra de vez aqui no nosso meio, nós vamos ler 1 Samuel capítulo 17. E nós vamos encerrar. Cara, eu estou muito feliz. Os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó. Alguém conhece Socó? Tem Socó, é um pássaro aqui. Em Judá e Azeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Tá passando aqui? Tá. Assim, os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente, em colinas opostas, com um vale entre eles. 2 colinas, um vale no meio, exército de um lado, exército do outro. Lembra lá do teu concorrente, que fatura 1 milhão por ano, enquanto tu fatura 100 mil? Existe um abismo entre vocês dois. Presta atenção. Então Golias, um guerreiro filisteu do Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura. Usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Também usava... enquanto eu vou vendo isso aqui, tu vai lembrando aí dos teus inimigos. Quais são as armas que ele tem, beleza? Vai lembrando aí. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste da sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear. E a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seus escudeiros, capaz, quem já manuseou um marrão de 7 quilos, de 6 quilos, sabe o que é que ele está dizendo aqui. Eu estava cavando uma cacimba lá no meu sítio e eu tive que comprar um marrão de 8 quilos. Meu irmão, a ponta da lança do cara pesava 7 quilos. Vocês sabem o que é marrão, sabe? Aquele martelo que o pessoal usa para quebrar pedra para fazer calçamento. Pronto, aquilo ali é o marrão. A ponta da lança do cara tinha 7 quilos. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Esse foi o problema dele. Porque eles disseram, na visão dele, ele via o povo de Israel como servos de Saul. E às vezes esse é o nosso problema. Qual é o meu problema? Me ver como servo de Bruno, pastor Bruno. Nós somos servos do Senhor dos Exércitos. Deu para entender? Já deu para entender onde a gente vai chegar aqui, amém? Então, Golias parou e gritou para as tropas israelitas: por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje o exército de Israel: mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram como? Empolgados. Ficaram cheios de fé. Foi assim? Não, eles ficaram aterrorizados e muitos abalados. Eu vivi isso na minha profissão. Quando chegou a faculdade de Direito aqui, os advogados olhavam e diziam: rapaz, como é que vai ser da nossa vida agora? Um monte de advogado que vai ter aqui, um grande inimigo para eles. Aí sabe o que foi que Deus colocou no meu coração? Rapaz, tu já pensou que maravilha? Tu vai poder só administrar e tu vai ter um exército de advogados trabalhando para ti? Sabe aquela pessoa que olha para uma sementinha,
Aí vê a sementinha e diz, é uma semente. Mas o agricultor olha e diz, rapaz, eu já vejo um pé de feijão que vai dar um monte de outras sementinhas e eu vou fazer um roçado grande aqui, que eu vou colher pelo menos 10 alqueires de feijão no próximo ano. É a mesma semente, mas são visões, são níveis de fé diferentes. É sobre isso, queridos. Guarda isso no teu coração, bora para frente. Quando Saul e os israelitas viram isso, ficaram atemorizados e muitos abalados. Os irmãos de Davi estavam com Saul e o exército israelita no vale de Elá lutando contra os filisteus. Eu vou pular para o 24. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir, apavorados. Vocês viram aquele homem? Ei, galera, vocês estão vendo a inteligência artificial aí? Nós vamos perder nossos empregos, a inteligência artificial vai acabar com a nossa profissão. Vocês lembram do Uber? Os taxistas tudo doido, brigando para o Uber não avançar? Vocês lembram disso? Lembram? O que é que aconteceu? O Uber parou? Não. Aí aquele taxista velho, com um carro com catinga de cigarro, agora já não é mais procurado pelos clientes. Por quê? Porque agora os clientes têm um Uber, cheirosinho, ar-condicionado. Aí o que é que acontece? Você quer uma águazinha mineral? Vocês já pegaram Uber que tem água mineral? Eu já. Você quer que eu bote o som em qual rádio? Vocês estão me entendendo, gente? Não dá para esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Não dá! Não dá! Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele saía todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu, todos os dias, gente, a gente tem informações, reportagens, que faz a gente ficar com medo do futuro. Dispara em nós o gatilho do medo da escassez. A gente, como é que vai ser próximo ano, meu Deus do céu? E agora saiu uma proposta de emenda constitucional que vai alterar o tipo de precatórios, pagamentos. Será que isso é o calote futuro? Tudo isso vem sobre nós. Os pensamentos. Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele saía todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com as suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso que está para desafiar o exército do Deus vivo? Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu, seu servo vai lutar contra ele. Olha só, Saul respondeu: você não vai conseguir lutar com ele. Olha os matadores de sonhos, ó. Você vem com um projeto que Deus colocou no teu coração, aí tu compartilha com os matadores de sonhos, os matadores de sonhos dizem: rapaz, não vai dar certo. Tu está vendo o que está acontecendo aí, não? Tu vai abrir uma célula quando os cristãos estão sendo perseguidos. Tu vai inventar de cuidar de gente quando tu não está dando conta de cuidar nem da tua vida. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe, aí Saul vem, você não vai conseguir lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um moço, um rapaz, e ele é guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: eu tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão e um urso aparecem para levar um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com o meu cajado, eu tiro o cordeiro da sua boca. Se o animal me atacar, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Eu fiz isso com o leão, eu fiz isso com o urso, e vou fazer o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele está a desafiar Saul. É isso? Ele está a desafiar quem? O exército do Deus vivo. Meu Deus, me segura aí, galera. E disse ainda: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu. Tá certo, vamos ver no que vai dar. Então vai, disse, e que o Senhor esteja com você. Aí sabe o que foi que Saul fez? Ele foi querer se meter na parada. A pior coisa que a gente faz, sabe o que é? É querer interferir naquilo que Deus já deu direcionamento. Aí,
Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Deixa eu te perguntar, o que é que tu tem? É com o que tu tem que ele quer te usar. Não é com o que o outro tem, não. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Aí olha o que Davi diz: rapaz, isso aqui é muito legal, mas eu não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Sabe quando é que vem isso aqui na nossa dinâmica diária? Rapaz, eu não dou conta de ser um líder de célula, não, porque o pastor Júnior é líder de célula e ele toca violão muito bem. E eu não sei tocar violão. E quem foi que disse que tu precisa tocar violão como o pastor Júnior toca para tu estar à frente de uma célula? Aí, olha só que legal. Ó. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul, e tirou a armadura. Aí sabe o que foi que ele fez? Pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com seu cajado e sua funda, foi enfrentar o filisteu. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Sabe aquele irmãozinho que não sabe nem ler direito? E tu já leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse todo ano. Já está com 5 anos que tu lê a Bíblia todo ano. Aí tu olha, quem é esse caboclinho que vai me ensinar aqui? Não posso ser discipulado por qualquer um. Eu preciso ser discipulado por alguém da minha estirpe. Aí o menino rei, olha só, gritou para Davi: por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome do seu Deus. Esse Deus está com letra maiúscula ou minúscula? É o Deus da idolatria dele. Né? E aqui traz uma reflexão. Qual é o Deus da nossa idolatria que está nos motivando a caminhar? Porque esse mesmo Deus, na hora de uma guerra, ele não vai te fazer vencedor, não. É a conta bancária que te faz avançar? É o iPhone 17 que te faz avançar? O que é que te faz avançar? Qual que é o Deus que está nos direcionando? Venha cá e darei sua carne às aves e os animais selvagens. Berrou Golias. Aí olha o verso 45. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei, e cortarei a sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. Aí olha o verso 48. Ó. Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo. Enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou-a com uma funda. A pedra acertou o filisteu na testa. O que é que eu consigo entender aqui? Quanto maior o inimigo, mais fácil de derrubar. Porque é mais fácil de acertar. No meu tempo de juventude, a galera pedia para a gente comer coração de beija-flor, para a gente ficar mais certeiro na baladeira. Alguém conheceu essa história aí? Meu irmão. Mas na guerra espiritual, não tem coração de beija-flor que te dê mira, não. Sabe o que é que vai fazer tu ficar bom na mira? É o treino diário. Enquanto Davi estava cuidando das ovelhinhas, ele pegava a funda dele e ficava brincando nas árvores. Pá! Acertei. Agora eu vou pegar uma mais fina aqui. Ó. Pá! Acertou. E passava dias e dias treinando. Como que eu vou treinar se eu não me disponho a cuidar de ninguém, meu Deus do céu? Como que eu vou ser um bom pai se eu não me disponho nem a ter filhos, porque eu tenho medo de não dar conta de custear? Meu Deus do céu. Enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra
e atirou com a sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali. Agora ele tinha força, né? Porque para entrar uma pedra na testa e a testa ficar ali, o cabo é do bom mesmo. E Golias caiu com o rosto em terra. Assim, Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida, correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e a usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Meu Deus do céu, vamos ficar de pé, porque o tempo já passou demais. Enquanto você se levanta, dê uma forte salva de palmas ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Então deixa eu te dizer, é esse nível de revelação que o Senhor tem para a nossa igreja, para esse novo tempo. É esse nível de fé, é esse nível de empoderamento. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus nos chama para aniquilar o maligno. Deus conta comigo. Ele podia fazer isso com estalar de dedos? Poderia. Mas não foi assim que ele escolheu. Ele escolheu a mim e a você para avançar a passos largos, saqueando o inferno e povoando o céu. Deus conta comigo e com você. E nós vamos para cima em nome de Jesus. Vamos nos alegrar. Aleluia. Glória a Deus.